não é que a gente tem, né? No site. Mas eu acho assim, olha, tem dois temas aqui que são diferentes. Né? Os temas eles foram desenvolvidos por todo mundo, mas são duas áreas. Uma é a questão legal, jurídica, da educação, do reconhecimento da profissão, das estratégias que a capoeira tem para se afirmar dentro do quadro institucional brasileiro, das organizações sociais, de ter representação jurídica que considere as várias tendências e várias organizações, porque isso não é fácil. Isso é uma costura, né? Trabalho de costureiro, costureira. Isso é política. É política no sentido P maiúsculo, né? Não é partido, prefeito, não é nada disso. Isso é acordo de lideranças, acordo que tem que ser feito com muita persistência, muita determinação e paciência. Porque senão, quem não tem paciência, é melhor assim, não, eu vou tomar meu café, vai lá você que tem paciência, você não tem, então, porque senão não contribui, não adianta, a coisa tem que ser feita dessa forma, persistência, paciência e determinação, são três, né? A gente sabe como é que é construir movimento social. Eu desde os 13 anos, eu estou com 50, desde os 13, molequinho lá em Goiânia, a gente já viu como é que era, né? Ainda era clandestino lá, não podia fazer reunião com medo de tudo, né? O Grêmio Estudantil. Isso aí, aprovamos a lei do Grêmio Estudantil no regime militar, né? Um projeto na Câmara, fizemos mobilização, então, dessa forma. Então, um grande setor que vocês têm que debater e reservar um tempo para montar a estratégia, isso que Renato falou, né? Roberto, desculpa. Quais são as prioridades temáticas? Né? Porque senão, se embaralhar muito o tema, confunde não só o movimento, porque é claro que se vocês não tiverem perspicácia também, o que é isso? Se vocês têm uma pauta enorme, sem priorizar, sem encontrar um ponto ali de unificação e de força para pular, vamos dizer, uma fase mais difícil do movimento, vocês animam tanta gente com toda aquela pauta, porque é tudo importante, se a gente for ver. O alfinete da cabeça à ponta do alfinete é importante, sem o outro não funciona. Mas não tem jeito, tem hora que o movimento ele está ou disperso ou enfraquecido, ou os dois, que se não priorizar o pouco de energia que vocês conseguem juntar, vocês não conseguem fazer avançar. Então, a questão é ter prioridade, isso tem toda a razão, porque senão o movimento todo se empolga com tudo e acaba que não consegue nada. E frustra, porque, vamos supor, quem não vai querer o ponto nono aqui dessa pauta? O companheiro vai falar, não, é por aqui. O outro, não, é o ponto 11. Então, já de largada, vocês têm que ter um acordo, debate, aprofunda e fala, ó, a estratégia do movimento é assim, e estamos aqui até o ponto 4, 3. E de imediato, o que é? Aí monta cronograma, o que é imediato? A mim parece que a questão da profissão, e eu falo isso, companheiros e companheiras, porque a Secretaria-Geral, quando vai um projeto de lei que passa na Câmara e no Senado de regulamentação de profissão, adivinhe um dos lugares que vai para dar um parecer para ver se a presidenta veta ou sanciona? A Secretaria-Geral. Vai lá para a Secretaria-Geral, nós temos um companheiro que é assessor, porque você está aqui, né? que é um assessor, que é o Feijó, ele foi presidente da CUT de São Paulo, um cara competentíssimo. Ele manifesta lá, conversa com mais áreas da Secretaria-Geral, mas ele dá um parecer. Então tem de tudo, até recentemente
gente, pastor. Regulamentação de ter uma pressão violenta das igrejas evangélicas para regulamentar como se fosse profissão de pastor. Que me parece, assim, com todas as diferenças e tal, me parece que se assemelha ao de mestre. Quer dizer, não é capoeira, não é mestre. Mestre é humano, não é isso? É isso. Então, assim, esse grupo de, vamos dizer, esse setor que vocês estão debatendo é a institucionalidade do movimento. É regra, lei, jurídico, estrutura e tudo mais. A outra coisa é mais simples, é mais objetiva, mais direta, que é o Congresso. Tá? O Congresso. Aí nesse ponto, bem simplesinho, só para encerrar, o que acontece? Em encontros nacionais, o governo federal é muito difícil apoiar o encontro nos 27 estados ou naqueles estados onde todo o movimento se mobiliza e vai participar, seja no Rio, seja em Brasília, seja em São Paulo, Alagoas, Goiás ou qualquer lugar. É muito difícil pela pulverização, pela dificuldade de... Agora, local, alimentação, um bocado de coisas no Congresso, até transporte também, não tem... Mas assim, o movimento também pode contar com o governo federal de que maneira? Por exemplo, se for no Rio de Janeiro, bata um telefone lá no secretário, do governador, em Brasília, é o secretário que cuida do escritório lá, e fala o seguinte: olha, nós precisamos que o governo do Rio apoie o Congresso da Capoeira. Ele vai falar com o Sérgio Cabral, e daqui a pouco com o Pezão, e vai abrir lá um canal para poder conversar com a liderança do Congresso, com a organização, que começa por aí. Olha, tem uma bancada grande na Bahia, a gente vai ligar lá na Secretaria de Governo da Bahia e vamos pedir apoio. Dessa maneira, vocês percebem, o governo federal ajuda muito mais do que pretensamente querer arrumar o transporte para todo o país. Então, e outra, o movimento também se articula nos estados. Então, lá em Minas, vamos lá? Vamos ligar lá o Provécio, o Paulo, que são os caras lá do futuro governador, Pimentel, vai falar: apoia, não é? Apoia, cria a ligação e vamos embora. Agora, também o próprio movimento pode ir direto, vai ter lugar que não vai precisar passar pelo governo federal para a gente, sei lá, em Alagoas, já tem um contato bom, já vai lá e pede as passagens, pede, enfim, pede o que for preciso. A gente sabe como é que é isso. Então, o Congresso pode contar. Agora, é muito importante poder arrumar patrocínio, porque aí sim, aí além de todas as passagens, arrumou um patrocínio. Então vamos lá, a direção do movimento fala assim: olha, tem 4 estados que não teve jeito, está fogo e os caras têm que ir. O patrocínio vai cobrir esses lugares onde não conseguiu resolver, certo? Então vamos atrás de patrocínio de empresas públicas federais, que é onde pode. Agora, vocês já têm que fazer a proposta, tem que ter um perfil, uma estrutura do negócio toda ali dimensionada, calculada, não é isso? Porque a burocracia é impressionante, a burocracia é uma loucura. Então apresenta a proposta, tem que ter uma entidade jurídica. O tempo também não vai dar certo não sei em abril, vai mandar a proposta lá para fevereiro, que é quando eles começam a trabalhar numa empresa, né? Não, as estatais até dá para ir adiantando. Até dá para ir adiantando, né? As estatais. Dá. Agora, nós estamos em dezembro, começando em novembro, vai começar. Se vocês em dezembro conseguirem fechar uma estrutura, uma proposta e já encaminhar, veja bem, tem que ter uma entidade ali proponente, tá certo? Depois aí, prestar conta, vai se relacionar, vai assinar documentos, tudo bem. Agora, precisa ter isso. Deixa eu só fazer um último comentário nesse aspecto assim, que eu acho importante. Vocês, além do decreto da participação social, que a gente comentou mais no início, muitos não estavam aqui, mas pesquisem, leiam sobre o decreto da participação social, o PNPS. Mas assim, eu acho para vocês que estão nesse momento de encontrar um caminho, de organizar talvez esse congresso, entidade, etc. E a relação das organizações sociais com o Estado, ela teve um refluxo muito grande em 2008 para cá.
teve um refluxo muito grande. Por quê? Porque a área jurídica do governo, prestação de contas, auditorias, Tribunal de Contas, CGU, entendeu? Auditores que iam lá fazer auditoria na prestação de contas de uma entidade que teve um convênio com o governo federal, começou a criminalizar. Por quê? Tinha uma entidade, uma ONG que fazia educação para a população ribeirinha lá no Amazonas. Aí apresentou o projeto, ganhou um recurso, aí estava lá, professor, instrutor, material, tudo bonitinho. Só que o cara pegava um barquinho, ia lá para o meio da floresta, lá para o meio do mato, encontrava lá, ficava uma semana lá, cuidava, fazia tal, abastecia num lugar qualquer. Não tem nota fiscal. Um piloteiro ele não é uma entidade jurídica, ele não pode dar nota fiscal. Então, na hora que foi prestar conta para o governo federal daquele convênio, veio um auditor, veio o jurídico do ministério, pegava a lei, lia, olhava a prestação de contas, não batia. Para eles não importava se o objetivo foi cumprido, e foi cumprido. 90% ou mais dos convênios que hoje estão tudo criminalizados, os dirigentes dessas ONGs estão todos respondendo por prestação de contas mal feita, etc. Foi uma leitura, vamos dizer, estúpida da lei. Só que a Secretaria-Geral liderou desde 2011 a mudança dessa lei, e a presidenta sancionou essa lei, que é o novo marco regulatório das organizações sociais. Então, senhoras e senhores, leiam, entra na internet, no Google lá, puxa, novo marco regulatório das organizações sociais. Isso é importante, gente? Muito importante. Isso é o futuro de vocês. Veja bem, isso é o futuro das organizações sociais brasileiras, o que inclui vocês, tá certo? Então leiam lá, porque vai facilitar muito, vai agilizar muito isso que a gente está falando, e já entra em vigor dia 1º de janeiro. A 13.719? Quer dizer, olha, 13... 13.719. É isso aí, é essa mesmo. Então está assinada, promulgada no Diário Oficial, está valendo. Então, você já, em cima desse novo marco regulatório, nós vamos funcionar, por exemplo, no Congresso. Tá certo? Bom, é isso, por enquanto, então. Gente, olha só, acatando a proposta do líder de sequência, é o seguinte: nós vamos encaminhar aqui no Banco Mesa uma ponderação de encaminhamento, certo? Com base nessas reflexões, sem prejuízo, como disse Delcimar, de nenhum outro assunto, que todos são importantes para nós. É para a gente focar aqui. Você não pega depois você fala. Então é o seguinte: primeiro, nós precisamos definir a pauta do Congresso. Se vocês olharem a pauta da convocação da reunião, vocês vão ver o seguinte: nós estamos há um ano debatendo a questão da profissão de capoeirista. Este tema é o tema central. Não quero argumentar mais, mas isso tem, na minha opinião, isso vai alterar em dimensão, forma e conteúdo o papel do capoeirista da capoeira no Estado brasileiro. Vai mexer com todas as questões: educação, saúde, tudo, entendeu, companheiro? A regulamentação da profissão vai definir tudo: aposentadoria, previdência, sobrevivência, vai definir quem faz o quê, quem fiscaliza o quê. Então o tema é vasto. Equivale, na minha opinião, Mendes, a lei do ventre livre, tá certo? Que abriu espaço para a abolição. A lei do ventre livre aconteceu 37 anos antes da abolição da escravatura. Então, na minha opinião, é essa a dimensão da profissão. Por isso por isso mesmo, que é um tema polêmico entre nós. A gente está querendo passar, não entrar aqui, porque não é o caso. Se você vê, nós já enfrentamos polêmica grande em estados como a Bahia,
Dura. Polêmica dura, hein? Tá aí cadeirada. Tá certo? Pernambuco, tá certo? Rio Grande do Sul, Brasília. Então são coisas, claro que a maioria, entendeu, Henrique? Concorda, porque São Paulo nós temos uma grande unidade nisso. E o Rio também, é isso? Já chegou no patamar de unidade grande. Então, a Bahia falou para mim, isso é coisa de São Paulo, é coisa da Bahia. Então você vê por quê? Porque lá, amigo, capoeira bola, enquanto tradição que a gente conhece, ela é muito forte e seguida com a capoeira regional. Então, mas é um debate. Então, esse é o centro do debate do Congresso, na minha opinião. O debate subjacente, na minha opinião, é essa pauta proposta pelo Borboleta na reunião de abril, que eu defendi a incorporação pela coordenação, que foi efetivada. Chama-se debater as políticas públicas para a capoeira. Plano nacional. É sintetizado no plano nacional. Políticas públicas para a capoeira. Que não tem a ver diretamente com a profissão, mas ela é uma consequência. Se a profissão for aprovada, é um plano, se não, é outro. Está entendendo? Então, e por fim, isso que vocês levantaram, Baracá, Henrique e o Caboclo, levantaram a estruturação do nosso movimento, que é outro debate polêmico, tá certo? Outro debate polêmico. Então, essa é a minha proposta, para que vocês debatam rapidamente aqui, esses três elementos. Segundo, a data, para mim, teria que ser no primeiro semestre. Por quê? Porque é um momento em que as forças do governo estão se assentando. Tudo é disputa política, tá certo? Então, vai que essa visão que nós concordamos do meu amigo Delcimar e do Gilberto Carvalho não é a vitoriosa. Não é isso? A lei não foi aprovada no Congresso. Vai que existe um movimento que retarda, entendeu, Borboleta? Então é melhor a gente aproveitar, como a gente chama na sociologia, a conjuntura, que embora seja mais difícil que era em 2003, pode ser mais favorável até depois do segundo semestre. Então essa é a proposta. Por isso que, em vez de definir o abril, maio, define o primeiro semestre. E a proposta? Veja bem, pauta, data e local. Por que eu pensei no Rio? Pensei no Rio, Borboleta, que questionou aqui a possibilidade de São Paulo. Por conta dessa questão de relação com o governo federal. Eu sei, tem outros estados, Bahia, por exemplo, mas Bahia não dá para fazer a conferência lá. Podia até ser, porque encarece muito. Para quem faz os outros estados, do Sudeste vai para lá e Centro-Oeste, fica mais caro, fica mais complicado. Eu adoraria para a Bahia, mas tudo bem. Esse é um problema, primeiro. O segundo problema, gente, é que a Bahia foi justamente o local em que parou o Congresso. Não é isso? Não é isso, Roberto? Nós decidimos fazer o terceiro Congresso na Bahia, em Salvador. Tudo certo. Borboleta, quando chegou lá a reunião, 30 mestres, deu pau e não saiu o Congresso na Bahia. Nós arrumamos dinheiro, arrumamos patrocínio e não saiu o Congresso. Porque falaram o seguinte: eu não sento na mesma mesa que esse filho da puta. Aí, como é que pode ter o Congresso? Mas, gente, vocês estão recebendo a gente. Eu não sento na mesa que filho da puta. Aí falam, tentando costurar, porque resultado. O que o Delcimar nos disse aqui, com a experiência que ele tem, várias experiências, nós sofremos aqui, não é isso dele? Primeiro congresso, foi muita costura. Se não tiver um ou dois disponível para fazer isso, não sai congresso. Entendeu, Deus? Não sai congresso. Porque foi muita costura. Eu viajei em 27 estados. Era conversa, era briga, era delegacia, era cadeirado. Acabou a briga, agora vamos conversar. Então nós construímos o primeiro congresso. O segundo congresso, como foi no ano seguinte, foi menos problemático do ponto de vista da articulação. Mas nós optamos por fazer um congresso menor.
Eu acho que o Congresso, esse ano, nós devíamos rediscutir a natureza dele. Em vez de fazer um congresso de massa, eu acho que a gente devia fazer um congresso de liderança. Entendeu? Por que liderança? Porque é mais fácil, é mais ágil e aprofunda mais. Se em vez de ter 1000 delegados, tiver 300, você debate mais a pauta, aprofunda mais as questões. E força, exatamente, e força os estados a fazer um debate duro na sua base. Porque senão, se voltar, vai desmoralizar-se. Então é o seguinte, eu acho que essa deve ser, eu proponho que a gente, se tivermos de acordo, a gente encaminhe isso enquanto pauta, enquanto resolução da reunião, para o conjunto dos 37 coordenadores nacionais que estão aguardando, e sugerimos o Rio de Janeiro como proposta e autorizamos o Rio de Janeiro a fazer as tratativas e as consultas locais para organizar, com a nossa ajuda, evidentemente, porque ele não fala, ele só fala das picas que eu tomo, os tombos que eu levo ele não fala, né? Então é o seguinte, esse congresso do Rio de Janeiro, eu acho que o Rio de Janeiro é o melhor local, pelo clima, Olimpíada, etc. Tudo bem? Então essa é a minha proposta, que a gente debatesse pontualmente sobre isso. Concorda? Aprova. Se discordar, apresenta a contraproposta e a gente encaminha. Por fim, agradecer aqui o Delcimar o seguinte: vocês precisam ajudar a gente, companheiro. O governo precisa ajudar a gente. Não é fácil. Não é fácil conseguir grana do governo, prestar conta. Difícil. Eu passei 7 anos, é isso mesmo? 7 anos para prestar conta do primeiro congresso. Sabe por quê, gente? Porque simplesmente o cara errou a nota. O cara, comprando 1000 camisetas, o cara, em vez de fazer, eu comprei, é o mais barato que tem, aqui na aclimação, aí ele me forneceu. E eu fui cuidar do congresso. Ele fez a nota, em vez de fazer em nome do grupo Atabaque, ele fez em nome, como ele conhecia como PCdoB, só colocou a PCdoB. E eu não sabia nada. Fui lá, congresso, ele vai. Quando chega lá em Brasília, o cara me liga, pelo amor de Deus, que foi? Deu uma nota do PCdoB no meio do congresso. Eu falei, e agora? Eu falei, e agora o que é que eu vou fazer com isso? Aí conversa vai, que eu falei, não, isso aí. E estava naquele meio negócio, mensalão, caramba. Eu fui lá, falei o seguinte, faz um favor para mim. Tira essa nota daí. Ele falou, se eu tirar a nota, já passou o prazo, você vai ter que pagar. Vai ter que devolver o dinheiro com juros de correção monetária. Aí eu reuni, não é isso mesmo? O que a gente tem que fazer? Vamos tirar, porque o problema vai ser maior. Porque vai envolver o partido, não tem nada a ver com isso. Aí nós tiramos. Pagamos, sem pagamos. Isso deu vontade de matar o TCU. Aqueles órgãos, filho da puta, pagamos 63 mil reais. De uma dívida? Não devolvemos nada. Que devolvemos? Nós 1000 camisetas, o custo das 1000 camisetas era 3.800 reais. Nós pagamos 60. E vaquinha, e vai daqui, vai dali, vai. Foi para limpar o nome. Você ri, né, filho da puta? Tá certo. Entendeu? Então, esse negócio, para vocês terem uma ideia. Então, se facilita isso, ajuda a gente. O cara falou, o filho da puta rouba, tá certo? Desvia dinheiro, não vai preso. Então, para você ver como é que dificulta. Imagina um grupo de capoeira de São Miguel Paulista querendo obter recursos para fazer um projeto social. Ele não vai conseguir. Entendeu? Então, essa é a proposta. Tudo bem? Vamos embora.